alunos e alunas! Na aula de hoje, vamos iniciar um ciclo de aulas sobre os tipos de reações orgânicas. Vamos aprender nesta aula como identificá-las de forma geral. E nas próximas aulas, vamos aprender mais detalhadamente esses grupos de reações orgânicas. Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana. Bora aprender? Para entender as reações orgânicas, é importante definir o que é o substrato e o que são reagentes. Substrato é aquele componente principal que será modificado, no nosso caso, o composto orgânico. Reagente é aquele componente inorgânico ou um fragmento, íon ou radical, que vai gerar a modificação. O produto é a forma da substância após a reação orgânica. Existem diferentes formas de acontecer uma reação orgânica. Apesar da grande quantidade de reações e de não haver uma classificação completa para todas, existem 4 grupos, nos quais muitas reações orgânicas podem ser estudadas. Nesses grupos estão as reações de substituição, um outro grupo é a reação de adição, um outro grupo de reações orgânicas são as reações chamadas de eliminação e as reações de oxirredução. Essa classificação, ela não é perfeita, porque uma reação de adição, às vezes, pode ser classificada como uma reação de oxirredução. Mas esses 4 grupos definem bem e delimitam quais são os tipos de reações orgânicas. A gente vai aprender na aula de hoje, como eu já falei, de forma geral, como a gente identifica esses 4 grupos de reações. E nas próximas aulas aprenderemos de forma detalhada. As primeiras reações que vamos aprender são as reações de substituição. Nesse caso, parte do substrato é substituído por parte do reagente. Então, aqui, olha, o cloro está atacando o hidrogênio. Esse tipo de reação é rápida e precisa de um catalisador. E nesse caso, o hidrogênio ele foi substituído pelo cloro. Nas reações de adição, o substrato ele necessita de uma insaturação, dupla ou tripla ligação. Nesse caso, a ligação π é rompida para adição do reagente. Então, o reagente ele é adicionado ao substrato, como a gente pode ver aqui no produto dessa reação de adição. No caso das reações de eliminação, como o nome já diz, parte do substrato é eliminado. Nesse caso, a gente está eliminando o hidrogênio e o OH. Temos a função orgânica álcool nesse nosso exemplo. Hidrogênio e OH se unem para formar água. Essa então é uma reação de desidratação. É uma reação de eliminação e a subclassificação seria desidratação. Quando parte do substrato é eliminada, há a formação de uma insaturação para que as ligações do carbono sejam mantidas, as 4 ligações do carbono sejam mantidas. Nas reações de oxirredução, oxidação e redução ocorrem simultaneamente. Na química orgânica, o fenômeno é estudado sob o ponto de vista do que ocorre com o carbono.
Então, aqui, nessa primeira estrutura, o carbono ele tem NOx -1. Portanto, a reação em que ocorre a perda de elétrons, em que o carbono, né, perde elétrons, ela é classificada como reação de oxidação, e quando há o ganho de elétrons, é classificada como reação de redução. Nesse caso, a gente tem o carbono no reagente com NOx -1 e ele vai a NOx 0. Nesse caso, a gente teve um aumento do NOx. Aumento do NOx significa perda de elétrons e, portanto, essa reação é uma reação de oxidação. Vamos falar agora sobre a homólise e a heterólise. Essas cisões ou rupturas de ligações muitas vezes só são viáveis com catalisadores ou em soluções com solventes específicos para as reações orgânicas em questão. As fases de agregação dos substratos e dos reagentes ou as condições do meio reacional são de fundamental importância para que o estado ativado seja atingido e assim a reação possa ser processada com a formação dos produtos. Para verificar bem essas reações, é importante ter o entendimento sobre os tipos de setas. Então, a seta contínua com 2 farpas indica movimento de 2 elétrons. A seta contínua com apenas uma farpa indica o movimento de 1 elétron. E a seta descontínua descreve um movimento de entidades químicas. A cisão homolítica ou homólise é aquela em que a ruptura da ligação covalente dá origem a radicais, que geralmente são instáveis, de forma que cada fragmento resultante permanece com um elétron. Em fase gasosa, esse é o tipo de cisão mais frequente. Essa cisão, ela acontece então, como a setinha ela representa, com apenas uma farpa, o que indica o movimento de apenas um elétron. E a formação do radical é indicada por essa bolinha aqui. A cisão heterolítica ou heterólise é aquela em que a ruptura da ligação covalente dá origem a íons, sendo um estável e o outro instável. Na heterólise, apenas um dos fragmentos fica com os 2 elétrons compartilhados na ligação. Cisão comum em soluções com solventes ionizantes. Então, aqui, olha, a gente tem a seta com 2 farpas, o que indica o movimento de 2 elétrons. Essa reação acontece em presença de um catalisador e a gente tem a formação de íons. Essa é a heterólise. Galera, espero que vocês tenham gostado. Eu sou a professora Ana Paula do canal Quimicana e para entender um pouquinho mais sobre as reações orgânicas, vejam os próximos vídeos. Beijos, até a próxima aula, tchau!